capítulo 19. Estamos chegando ao fim dessa série. Capítulo 19 agora, Paulo está em Éfeso, né? Eu não estou pregando capítulo por capítulo, mas pulei agora para o 19. Paulo chega em Éfeso. Éfeso vai ser plantada ali, uma das igrejas mais poderosas da história do Evangelho. Da história do cristianismo. Essa igreja foi uma igreja que ela se transformou numa grande igreja. Ela foi uma igreja que influenciou muito o mundo do seu tempo. Ela
ela foi uma das igrejas lá mencionada em Apocalipse, e João trouxe a mensagem de Jesus para aquela igreja. Mas aqui Paulo está chegando, está iniciando o trabalho lá. 19, versículo 1 em diante. Paulo, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que vinham da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que estavam expulsando os espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, dominou e espancou com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos, vinham a Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessando e declararam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia. Que o Senhor Deus aplique em nossos corações essa porção da sua palavra. Amém? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. E fala-nos agora aqui pelo teu Espírito. Muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui. Consagramos ao Senhor as ofertas dedicadas no teu altar. Nos alegramos com a fidelidade do teu povo. E agora, Senhor, fala-nos através desse trecho da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paulo chega a Éfeso. E ali, Paulo começa o trabalho em Éfeso e ele foi surpreendido quando ele encontra alguns discípulos, 12 discípulos. E ele então começa a trabalhar, ele percebe que faltava alguma coisa naqueles discípulos. Ele percebe que tinha alguma coisa, que faltava alguma coisa, e ele então, o que ele faz? Ele chega e faz uma pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E aí então Paulo vai descobrir que na verdade aqueles homens, eles eram discípulos que seguiam os ensinamentos de João Batista. Eles pararam de João Batista. Eles aprenderam os ensinamentos de João Batista e
que João Batista foi aquele precursor de Jesus. João Batista foi aquele que veio e preparou o caminho para Jesus, foi o último dos profetas. E ele então, dentro ainda do contexto do Velho Testamento, ele prega, na Bíblia ele está no Novo Testamento, mas o contexto ainda era no Velho Testamento, ele anuncia a vida de Jesus. E João Batista é aquele que anuncia que o que vinha depois dele era infinitamente maior do que ele não era digno nem de amarrar as sandálias daquele que viria, ou seja, ele veio preparar o caminho. E João Batista, ele pregava o batismo mediante apenas o arrependimento, não é? Dos pecados. E esses discípulos, eles não conheceram Jesus. Eles eram discípulos apenas dos ensinamentos de João Batista. E ele então percebe isso, e Paulo percebe que alguma coisa realmente estava faltando na vida daqueles homens. E eles eram discípulos de João Batista, mas não eram cristãos. Eles ainda não tinham Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí então Paulo pergunta, diz, olha, nós nem conhecemos, nós não temos o Espírito Santo. E aí Paulo deixa aqui, logo no início desse texto, uma coisa muito clara. O que Paulo pergunta? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Esse texto já começa de uma afirmação, de uma premissa de Paulo, de que, para Paulo ter feito essa pergunta, o que significa? Significa que uma pessoa recebe o Espírito Santo quando crê. Vocês receberam o Espírito Santo quando crê? Porque uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo quando ela crê. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, como o próprio Paulo vai escrever na carta que escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele diz que quando nós ouvimos a palavra do Evangelho e cremos naquele, em Jesus, nós recebemos, fomos batizados e somos selados com o Espírito Santo. Então Paulo pergunta, vocês receberam? E os discípulos então disseram, não, nós nem conhecemos o Espírito Santo. Então Paulo vai e fala de Jesus para eles. Paulo prega o Evangelho para eles, e eles então creem em Jesus Cristo, e ali aqueles homens passam por um momento muito especial, que é um dos momentos históricos sobre o revestimento do Espírito Santo, né? Eles receberam Cristo, foram batizados, e o Espírito Santo, então, Paulo impõe as mãos sobre ele, e o Espírito Santo vem sobre eles. Então a gente tem que entender aqui uma coisa, que houve alguns momentos históricos para ficar marcado que a promessa de Joel estava se cumprindo e o Espírito Santo estava agora sendo derramado sobre os homens que criam em Jesus. Primeiro foi lá em Atos capítulo 2. Depois aconteceu com os samaritanos. Outro momento histórico. Por quê? Porque precisava naquele momento acontecer para que todo o povo entendesse que os samaritanos também eram filhos, poderiam ser filhos de Deus, eles eram alvos do amor de Deus. Depois veio aos gentios tementes a Deus, quando aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, mas era gentio. E o gentio não fazia parte da comunidade do povo de Deus. Quando o Espírito Santo ali, com Pedro, derramado na casa dele, era para que ficasse marcado isso. Agora, fica marcado que o Espírito Santo também é para os pagãos. E lá numa cidade pagã, aqueles que creem recebem o Espírito Santo. Então nós temos que entender essas eventualidades na Bíblia, esses momentos históricos na Bíblia, não é? Onde naquele momento que o reino de Deus estava sendo inaugurado naquele lugar, o Espírito Santo foi derramado ali naquelas vidas. Então, a imposição de mãos era uma confirmação apostólica daquilo que estava acontecendo. O Espírito Santo estava sendo derramado sobre pagãos que se converteram e
também por discípulos que ainda não tinham Jesus, e todos os pagãos que se convertessem naquela cidade, eles também receberiam o Espírito Santo. Então ali Paulo impõe as mãos, a imposição de mãos, então, é uma imposição que estava acontecendo como uma confirmação apostólica. E aqui tinha que acontecer isso, por quê? Porque é a primeira vez que isso acontece fora da região da Palestina. Todas as outras vezes, o Espírito Santo foi derramado na região da Palestina. Então, ficou historicamente marcado que nas várias religiões da Palestina e para os mais diversos públicos, o Espírito Santo também seria derramado. Agora, fora da Palestina. Historicamente, precisava ficar marcado que aqueles também que viviam fora da Palestina, o Espírito Santo poderia ser derramado sobre eles. Ele, então, recebe o Espírito Santo. Isso aqui, estou dando essa explicação para os irmãos entenderem o contexto histórico. Ninguém hoje precisa impor as mãos de ninguém para receber o Espírito Santo, nada disso. Isso foi um evento histórico, marcado naquele momento. Olha, o Pentecostes está acontecendo agora fora da Palestina, e o Espírito Santo é derramado. Então, quando é que o Espírito Santo chegou até eles? Quando é que eles foram batizados no Espírito Santo? Quando eles receberam a mensagem do Evangelho. Quando eles receberam Jesus. Versículo 4 diz que disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é Jesus. É sobre Jesus que eu quero falar para vocês. É Jesus que permite que uma pessoa seja batizada no Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe Jesus, ela é batizada no Espírito Santo. Então, isso foi o que ele ensinou naquele lugar, né? Crentes batizados no Espírito Santo é aquele que é batizado pela fé em Jesus como Senhor e Salvador. Então, ali, meus irmãos, nesse momento histórico, prestem bem atenção, ali naquela manifestação histórica e visível, para que ficasse claro que eles agora eram crentes em Jesus e que agora estava nascendo uma igreja cristã em Éfeso, e eles só poderiam fazer parte dessa igreja se fossem batizados no Espírito Santo, crentes em Jesus. Então ali fica claro, historicamente está marcado que uma igreja não é concebível na mente de Deus uma igreja ser composta por crentes que não sejam batizados no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para todos. Por quê? Porque no plano de Deus não cabe uma igreja composta de crentes que não sejam batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque não existe crente sem ser batizado no Espírito Santo. Não existe. Biblicamente, se não é batizado no Espírito Santo, não é crente. Não é cristão. É isso que Paulo está dizendo para eles aqui. Para fazer parte da igreja cristã que vai começar em Éfeso, tem que ser batizado no Espírito Santo. Aí Paulo diz: vocês conheceram a mensagem de João, que apontava para o batismo só mediante o arrependimento do pecado. Mas eu vou falar para vocês sobre aquele que ele apontou. Vocês não eram discípulos dele? Eram. Vocês não se lembram que ele falava de Jesus? Vocês não se lembram que viria aquele que era maior do que ele? É esse que eu vou pregar para vocês agora. Ele prega Jesus para eles. Eles aceitam Jesus. E são batizados no Espírito Santo e são batizados nas águas. E aí passam a fazer parte da nova igreja que está começando em Éfeso e vai se tornar uma grande igreja. Foram membros fundadores daquela igreja. E aí começa a igreja. Preste atenção nisso. Então que não haja dúvida no nosso meio. Você já é um crente de Jesus? Então você já é batizado no Espírito Santo. Agora, você precisa ser pleno do Espírito Santo. Não é? Então, pastor, por que quando os crentes, por que as pessoas, quando
foram batizadas no Espírito Santo nesses episódios que o Senhor falou, história em Jerusalém, Samaria, né? Os samaritanos, na casa de Cornélio, para ficar marcado com gentios, e agora no mundo fora da Palestina. Por que houve manifestação de línguas? Porque esses fatos históricos, eles precisam ficar claros e visíveis. As pessoas todas que viram ali precisavam ser claro e visível que algo sobrenatural de Deus estava acontecendo naquele lugar. Não é? E aí então essa manifestação. Hoje, precisa isso acontecer? Não. A Bíblia diz que o dom de línguas é um dom. E a Bíblia diz que o dom é algo que o Espírito Santo dá a quem Ele quer. Um pode ter esse dom, o outro pode não ter. O dom é dado pelo Espírito Santo a quem o Espírito Santo quer. E outra coisa, há algumas interpretações sobre o dom de língua. Né? Tem pessoas que acham que ele é simplesmente um dom, é um idioma. E de fato, em Atos foi idioma, no capítulo 2. De fato foi. Mas também, 1 Coríntios 14, na carta aos Coríntios, dá para a gente perceber um outro tipo de interpretação. Seja o que for. Seja o que for. Porque as duas já aconteceram. Tem um pastor batista que ele chegou nos Estados Unidos sem nunca pegar uma leitura, sem nunca entrar num curso de inglês. Com 2 dias nos Estados Unidos ele falava fluentemente o inglês. Isso é dom de Deus ou não é? Mas pode ser outro, para uma comunicação, para uma edificação espiritual entre Deus e a pessoa, para edificação espiritual? Pode. Mas se for, é algo que o Espírito Santo dá a quem Ele quiser. Né? A quem Ele quiser. Eu lembro de uma missionária que atuava na África, junta de missões mundiais, que ela chegou na obra missionária. Ela era nova missionária, e ela chegou num lugar, numa enfermaria. Várias pessoas naquela enfermaria precária, e ela foi ali orar por aquelas pessoas e ler a Bíblia. E ela então chegou ali e deu uma palavra em português. Não tinha ninguém que interpretasse, mas ela vou falar aqui na minha língua mesmo, porque não só leu a Bíblia. No final, todas as pessoas da enfermaria entenderam o que ela falou. Isso é obra do Espírito Santo. Pastor, para quem? Para quem o Espírito Santo decidiu. Quem manda nos dons não sou eu nem você. Quem manda nos dons não são as igrejas neopentecostais. Quem manda nos dons é o Espírito Santo. Não é? Então, essa é a primeira parte que eu queria refletir com você hoje. Ali o Espírito Santo se manifesta da maneira que Deus achou melhor. A maneira que Deus achou que deveria ser. E uma coisa, o que isso nos alerta? Isso nos alerta sobre o seguinte: nós não podemos limitar o poder e a liberdade do Espírito Santo. A gente começa a querer ficar muito apegado a algumas coisas que não têm base bíblica, e a gente acaba limitando a liberdade do Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos como restringir a liberdade e a ação do Espírito Santo. Quer dizer, nós até temos mesmo, porque se a gente quiser limitar, nós vamos limitar. Se a gente começar a achar que algumas manifestações espirituais e a tratá-las com preconceitos e tratá-las de forma legalista e preconceituosa, nós vamos limitar a ação do Espírito Santo em nosso meio. Nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo em nosso meio. Eu imagino algumas pessoas, alguns de nós lá, quando os crentes pegaram e falaram assim: olha, Deus está agindo nessa cidade de uma forma espetacular, sobrenatural, mas tem gente que não está podendo vir à igreja, tem gente que não está podendo vir nas nossas reuniões, estão enfermos lá em casa. Aí sem Paulo saber sem nada, falou: pegaram o lenço de Paulo, ia lá botar em cima das pessoas e não ficavam curado. E aí, se acontecesse isso, ele tinha
fica um pouco confuso. Mas nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo. A segunda reflexão que eu quero fazer com vocês é que o poder de Jesus começa a se manifestar em Éfeso. Primeiro, aqueles crentes são batizados no Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Aí, Deus começa a agir. Aí, o poder de Deus começa a se manifestar. E é extraordinário, quando nós vemos que o poder de Deus começa a agir, o poder de Deus começa a se manifestar naquela cidade, alguns começam a se opor. Porque quando a palavra de Deus é transmitida com poder, sempre vai achar oposição. Só não tem oposição o Evangelho light. O Evangelho light não tem oposição, não. Mas quando o Evangelho é cheio do poder, cheio do Espírito Santo, ele começa a enfrentar. E Paulo também, né? Aconteceu isso, que ele começa a pregar, começa a agir, e aí aquelas pessoas começaram a ficar resistentes, né? Paulo prega na sinagoga com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino. O que ele está dizendo aqui, ele começa a pregar cheio de poder, ele começa a pregar uma mensagem cheia de poder, convincentemente. Isso está lá no versículo de número 8. Mas alguns deles endureceram, recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho, que era o nome que eles chamavam os crentes. Paulo, então, o que fez? Paulo teve que se afastar daquela cidade. Aí diz que Paulo foi pregar na escola de Tirano. Quem é esse Tirano? Ninguém sabe. Só diz isso. Talvez ele fosse um educador, um professor, um filósofo, que tinha um lugar onde ele dava aulas. E ali Paulo acabou também usando aquele espaço. E ali Paulo, na casa de Tirano, começa a igreja de Éfeso. Ele começa a se reunir ali, começa a pregar. Diz o texto que ele passou um bom tempo pregando naquele lugar. E ali então Deus começa a fazer coisas maravilhosas, né? Ele continuou ali 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que vinham na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus é pregada com poder, ela por um lado confronta e por lado intimida alguns, porque não querem mudar de vida, se veem confrontados com seus valores espirituais. E às vezes a palavra de Deus vai confrontar você com valores da sua vida que você está apegado a vida inteira, o tempo todo. Você foi educado daquela forma, ensinado, mas a palavra vai dizer para você: olha, não é verdade, você está equivocado. E se você não mudar, se você não se converter, se você não abraçar a fé de Jesus Cristo, está em jogo a vida eterna da sua alma. E que muitas pessoas não percebem isso. Que não é uma simples mudança de religião, não é simples, é muito mais sério. Se você morrer equivocado com relação aos conceitos de fé, você pode estar colocando em jogo a vida eterna da sua vida, da sua alma. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que não crê não verá a vida. Dependendo do que eu creio, eu verei a vida eterna. Dependendo do que eu creio, eu posso não ver a vida eterna. Isso é sério demais. Então, o Evangelho era pregado, e o que acontecia? A palavra era pregada com poder e muitos foram atraídos. E aí o versículo 11 diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Ele pregava com poder. E também milagres começaram a acontecer. Preste atenção. Milagres não era a ênfase de Paulo. Perceberam que até agora, todas as mensagens que nós pregamos nos capítulos anteriores, Paulo não
não enfatiza Paulo fazendo milagres? Paulo, o que a gente, quando estuda o livro de Atos, a gente vê é que a ênfase da mensagem da igreja cristã era a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, o ensino da palavra e o fortalecimento da fé dos convertidos. Então essa era a base, isso era a ênfase. Primeiro, a pregação da palavra. Pregar a palavra. Quando você se recusa a ouvir a palavra, quando você você não dá atenção à palavra, você está recusando aquilo que está entre as principais estratégias que Deus usou para o crescimento de uma pessoa, para uma pessoa se encontrar com Ele, para uma pessoa crescer espiritualmente. A primeira ênfase do cristianismo com Paulo em Atos e em Atos, no modo geral, primeira coisa, as coisas onde uma igreja tem que se fixar: pregação da palavra, pregação do Evangelho, ensinar a palavra e fortalecer a fé dos salvos. Os milagres poderão vir? Claro, eu creio em milagres, a Bíblia conta. Mas sabe, um milagre não é a principal estratégia da igreja cristã. Presta atenção no que eu vou falar. Você pode me chamar de antiético, não tem problema. Mas as igrejas que andam por aí enfatizando milagres na sua mensagem não estão de acordo com os princípios do Novo Testamento. A ênfase da igreja cristã não são os milagres. A ênfase é a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus e o fortalecimento da fé dos salvos. Poderão acontecer milagres? Claro! E muitos milagres têm acontecido aqui na nossa igreja. É claro que muitos milagres vão acontecer, mas não pode ser a nossa ênfase. Aqui, em Éfeso, Paulo vai ser usado para falar sobre tudo isso, mas também para dizer que Jesus tem poder para curar. Porque Jesus tem poder para salvar. Jesus tem poder para transformar uma vida. Jesus tem poder para curar. E em Éfeso também vai ficar claro que Jesus tem poder para nos libertar dos poderes dos demônios. Então Paulo ali, ele vai iniciar seu ministério. E assim, uma outra coisa: qual era o objetivo do milagre no ministério de Paulo? O objetivo do milagre no apóstolo Paulo era ratificar a mensagem que ele pregava e ratificar Paulo como apóstolo, porque, com raras exceções, no início do cristianismo, operar sinais e milagres era uma atribuição dos apóstolos, nessa fase que está iniciando. Então, quando Paulo opera milagres, Deus usa Paulo está ratificando sua autoridade apostólica, que muitas vezes foi questionada. Por quê? Porque Paulo não viveu com Jesus depois da ressurreição. Segundo o Novo Testamento, quem poderia ter o título de apóstolo? Aqueles que tiveram contato pessoal com Jesus depois da ressurreição de Jesus. Paulo não teve. Mas Paulo, no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele na visão. Então ele teve um contato no caminho de Damasco. Então Paulo, ele era um apóstolo. Ele trazia para ser esse tipo. Mas para confirmar que ele era apóstolo, uma das atribuições do apóstolo era operar sinais e maravilhas. E Paulo é usado também. Então o propósito do milagre nesse contexto é muito diferente do propósito do milagre de hoje. Muito diferente. Mas milagres acontecem. Então ali, Deus
agora usa Paulo para que o poder dele se manifestasse de forma extraordinária. E agora Deus faz umas coisas estranhas, né? Deus permite mula falar, Deus faz cada coisa. A mulher passava 12 anos tratando com tudo que era médico, fazendo tratamento, não curava. Um dia a mulher vai lá dar um toque na hora do Jesus e curar. Jesus usa, uma hora Jesus dá uma palavra, a pessoa fica curada, outra hora Jesus manda passar lodo nos olhos. Ele faz do jeito que ele quiser, meus irmãos. É Ele, não somos nós. Agora, nós temos que entender o seguinte: os métodos não precisam se repetir. Sabe qual é um dos grandes defeitos nossos, grandes falhas nossas, melhor dizendo? A gente quer transformar em corriqueiro aquilo que Deus fez eventual. Na Bíblia você tem que olhar para uma coisa e dizer assim: isso foi corriqueiro na Bíblia, isso foi eventual. Foi eventual, então pensa bem nisso. Que aquilo foi eventual. A Bíblia não é para repetir as eventualidades da Bíblia. Então aquilo foi algo eventual. Então, o que aconteceu? Jesus hoje não precisa, para curar um cego, ficar, vamos misturar barro com água aqui, vamos botar cuspe e colar no olho da pessoa. Precisa? Porque é aquilo que é eventual. Então eu queria que vocês gravassem uma coisa muito importante hoje aqui. O importante não é como o poder de Deus se manifesta. O importante é que o poder de Deus se manifeste. O importante não é como Deus fala, o importante é que Deus fala. Deus, vocês conhecem uma outra pessoa, sem ser Moisés, que Deus falou através de uma sarça pegando fogo? Conhece alguém? A Bíblia registra para alguém? Não, era para Moisés. Então, qual é a lição importante? Que Deus falou com Moisés, e não como Deus falou. Como? É Moisés e Deus. Aqui é a mesma coisa. O importante é que Deus age, e não como Deus age. O importante é Deus agir, não como Ele vai agir, como é com Ele. O importante é que Deus fale para você. Não importa o método é dele. Pastor, eu tive um sonho. Eu senti, pastor, foi Deus que me falou. Deus fala com você do jeito que Ele quiser. Só que o fato de Deus ter falado para você através de um sonho não quer dizer que Ele tem que falar para todo mundo no sonho. Então, o método, naquele tempo, outra coisa que a gente tem que entender é que esse povo estava vivendo uma fase de transição, não tinha uma vida toda. E Jesus tinha morrido. No mundo, naquele mundo, a notícia era que Jesus tinha morrido. Tal foi a maneira trágica que ele morreu. Jesus morreu como um criminoso. A notícia rolou. Mas poucas pessoas sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E quando Paulo prega a mensagem de Cristo ressuscitado, para essa mensagem ganhar autoridade e poder, o milagre tinha também essa missão na época de Jesus. Para que as pessoas entendessem que aquele Jesus estava vivo. Então, o poder estava agindo, era a prova inequívoca que Jesus estava agindo. Então, Paulo abençoou, Paulo não abençoou. Agora vamos para a parte que diz que Paulo, o que estava acontecendo? As pessoas estavam tão impactadas em Éfeso, e Éfeso era um pouquinho parecido com a gente no Brasil. O pessoal era muito místico. Éfeso, por exemplo, uma coisa que fazia muito sucesso em Éfeso, era uma miniatura de ouro que era vendido, era a miniatura do templo de Artemis. As pessoas compravam aquilo direto. Livros, tinha muitos livros de magia, de ocultismo. Eu não sei se vai dar tempo, acho que não tinha entrar nessa parte. Quando o Evangelho se manifesta ali, aquele episódio com os filhos daquele sacerdote que quer expulsar demônios sem poder de Jesus, passa vergonha, mas aquela obra de Paulo ali, libertando os endemoniados naquela cidade,
causou um impacto tão grande que aquelas pessoas que seguiam magia vieram confessar suas mais obras publicamente, e as pessoas que se converteram foram em casa, pegaram aqueles livros de ocultismo e queimaram em praça pública. Sabe o que aconteceu ali? Os livros que eles queimaram, em dinheiro, equivalia a 50.000 anos de trabalho de um trabalhador. Imagina isso. Como se pegasse um salário mínimo hoje, quando você ganha por mês, transforma isso de tal forma que o que foi queimado ali em valor, os livros que foram queimados ali, tudo que envolvia magia, ocultismo, espiritismo, foi queimado em praça pública, porque as pessoas se converteram. Então, meus irmãos, então o impacto naquela cidade era muito grande. E aí, o que as pessoas começaram a fazer? Aquilo que eu falei, elas pegavam o lenço que Paulo usava, amarrava na cabeça. Era muito comum as pessoas naquela época terem alguma coisa tipo um lenço que amarravam na cabeça, e alguém pegava aquilo lá e levava para a pessoa lá e colocava em cima da pessoa, e Deus contemplava aquela fé. Paulo em momento nenhum soube disso. E Paulo em momento nenhum abençoou esses lenços. Vamos abençoar esse lencinho aqui, irmão, que aí você leva para a sua casa para você. Não tem isso na Bíblia não, meu irmão. Aconselhou isso, olha, meu irmão, quem usa esse texto para fazer isso, está deturpando a palavra de Deus. Alguém sabia, as pessoas iam lá, as pessoas estavam tão impactadas, que Deus contemplava a fé dessas pessoas, impactava, e eles com tanta fé faziam isso, que Deus acabou de, com misericórdia, agindo. Vai ser sempre assim? Não, Deus agiu aqui, nesse lugar, exclusivamente aqui. Você não vê isso acontecendo mais em lugar, por isso não é para se repetir. Agora, a lição sim. Que Deus pode contemplar a tua fé, e pela tua fé curar pessoas do mar. Você pode estar tão impactado com o poder do Evangelho na tua vida, que Deus pode usar você da maneira mais estranha possível, curar pessoas, salvar pessoas. Isso é de Deus, gente. Deus não vai ter a lógica que eu tenho, Deus não cabe na minha lógica. Senão Ele não seria o Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo. É muita arrogância do ser humano, com essa mente limitada, com poder limitado. Querer um Deus da sua lógica, querer um Deus que cabe no seu raciocínio, isso é uma prepotência humana. Deus é Criador dos céus e da terra, de todo esse universo, que cabe na nossa lógica. E Ele vai agir como quiser agir. Então, o que aconteceu é que esse milagre, o poder foi agindo, era o poder de Jesus agindo, não era o poder de Paulo, era o poder de Deus. Paulo, como eu falei, não abençoou lenços. Paulo, o poder não estava nos lenços. Deus contemplou ali o poder, a fé daquelas pessoas. Deus age como achar melhor. Quando está em jogo a libertação do poder do pecado e do poder dos espíritos malignos, e de tudo aquilo que faz com que o homem não seja o que Deus quer que ele seja. Quando isso está em jogo, a libertação do poder do mal, a libertação do poder do pecado, a libertação dos demônios, Deus age como Ele achar melhor, tudo, quando quer nos alcançar, nos transformar e nos abençoar. Essa semana, nós tivemos aqui um fato que nos entristeceu. A irmã Rosana, não é? Rebeca, descobriu na sua gravidez que seu nenenzinho tinha um problema cardíaco e esse nenenzinho ia ter que operar tão logo nascesse. Nasceu, nem ficaria com a mãe, ia direto para a UTI e para operar. E aconteceu isso. 17, 18 dias. O nenenzinho Vinícius foi para a UTI, e filho dela, neném, e foi ali operado. Os médicos estavam surpresos
sacerdote de resguardo, ela veio aqui no culto e compartilhando isso com a gente. Ela veio quarta, na quinta de manhã o menino morreu. Nós ficamos muito tristes e fomos fazer o culto. Ela falou: pastor, eu quero um culto, eu quero fazer um culto lá no enterro do meu filho. Eu fui, nós fomos lá, fizemos um culto. Meus irmãos, eu preguei. Depois que terminei de pregar, a irmã Rebeca falou: eu quero falar. Posso falar, pastor? Pode falar. Meus irmãos, quando aquela mulher abriu a boca naquele lugar, o Espírito do Senhor se manifestou. Não foi, mãe? Olha, mudou tudo. Aquele ambiente que estava um ambiente assim, de uma tristeza, de uma desconsolação, se é que isso existe, essa palavra, a consolação do Senhor invadiu aquele lugar e o ambiente mudou completamente. Isso é o poder de quem? Pensa que o poder de Deus é só milagre de cura de física? Às vezes a gente não percebe, porque a gente fica fixado que milagre é só cura de doença. Mas esse foi o milagre de Deus. Como Deus derramou ali, como Deus fez ali, a maneira como Deus agiu de forma sobrenatural, como ligou. Aí a filhinha dela de 8 anos falou: pastor, eu também quero falar. A menininha de 8 anos pegou a palavra e deu uma palavra que consolou mais ainda. Todo mundo ali. Isso é o poder de Deus, não é, irmão? Poder de Deus. Deus vai escolhendo a maneira como Ele quer. Assim, quando você está assim, de repente você está fazendo alguma coisa e você pensa assim: puxa, eu quero dar uma ligadinha para a irmã tal, quanto tempo eu não falo com ele. Aí você liga e a pessoa diz: pastor, ou irmã, foi o Espírito Santo que você mandou. Na semana aconteceu isso comigo aqui. O irmão da nossa igreja que está em outro estado, o tempo eu não falava com ele, eu estava no médico, esperando o médico, eu falei: o tempo que eu não falo com essa pessoa, vou ligar. Meu irmão, queria falar com você. Aí não, mandei uma mensagem, queria falar com ele, mandei um texto bíblico. Daqui a 1 minuto o telefone toca: pastor, é tudo que eu precisava. Estou vivendo um momento mais difícil do que eu estou aqui. É isso que eu precisava agora. Isso é o quê? É o poder de quem? De Deus. É o poder de Deus que vai se manifestando. Não podemos limitar a ação do Espírito Santo. Eu só quero terminar com uma aplicação mais desse texto. Esse texto é tremendo. E aí o que acontece ali em Éfeso? Olha o que acontece naquele lugar. Já estou terminando, espera só mais um pouquinho. Sei que você está pensando na lasanha, que o Mike falou aqui, né? Mas tinha um sacerdote chamado Ceva. Os filhos desse camarada começaram a fazer o seguinte: começaram a querer imitar Paulo. Mas imitar Paulo no sentido de querer expulsar demônios sem ter o que Paulo tinha, que era Jesus do coração, cheio do Espírito Santo. E esses camaradas, então, o que foi acontecer? Eles foram querer fazer espetáculo na cidade, foram querer engrandecer a si mesmo. Esse negócio que Paulo está fazendo, que está dando tanto certo, as coisas estão chamando tanta atenção das pessoas, que nós vamos expulsar esses demônios também. O demônio disse para ele: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês eu nem sei quem são. E aí o que aconteceu? Os atacou com violência, e eles saíram envergonhados e frustrados, e fugiram daquela casa nus e feridos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe o que a gente pode aprender com esse episódio? É que poder para curar, poder para libertar, poder para pregar, poder para abençoar, você não pode tomar emprestado de outro crente.
poder para curar, poder para libertar, poder para pregar, poder para abençoar, você tem que pegar de Jesus, do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de poder. Esses homens foram querer pegar poder de Paulo, copiar Paulo, imitar Paulo. Paulo, quando disse, sede meus imitadores, professor de Cristo, ele está dizendo assim, através da minha vida se inspire em mim, mas para buscar a Cristo, ser cheio do poder de Jesus. Nossa fé, ela pode ser uma inspiração. Você pode se inspirar em alguém, mas você tem que ter a sua experiência pessoal com Jesus. A sua experiência pessoal com o Espírito Santo. A fé de algum irmão pode me inspirar. Isso pode. E você busca a Deus, busca o Espírito Santo inspirado naquela fé. Mas você tem que ter sua experiência pessoal com Jesus, com o Espírito Santo, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Para que você seja usado, para que vocês já sejam usados com poder. O pai deles era sacerdote. E daí? Filho de peixe, peixinho não é. Então, eu quero deixar essa última lição dizendo que a nossa fé, nós temos que imitar a Cristo, nós temos que seguir a Cristo, nós temos que ter experiência com Cristo, com o Espírito Santo, com a sua palavra, ser cheio do Espírito Santo. Sabe por que muitas pessoas, quando chegam numa banca de escola, os professores começam a questionar a Bíblia, começam a questionar Deus, a fé esfria e se afasta de Deus? Sabe por que determinadas pessoas começam a frequentar ambientes mundanos, ambientes ruins, um ambiente marcado pelo pecado, um ambiente que não é de Deus, e as pessoas acabam se esfriando e se afastando? Sabe por quê? Sabe? Porque são crentes que não têm experiência com Deus, não têm experiência com a Bíblia, não têm experiência com o Espírito Santo, porque experiência ninguém tira de você. Você é aquele jovem que vai sentar na faculdade e vai ouvir aquele professor que toda a faculdade idolatra, como doutor, como pós-doutor, não sei o quê, e aquele cara começa a trazer argumentos tão convincentes de que a Bíblia não é a palavra de Deus, e você está lá na faculdade, você não tem nem como argumentar com o cara, mas você vai dizendo para você, os argumentos seus são fortes, mas a experiência que eu tenho com esse livro, o que esse livro fez na minha vida, o que esse livro faz na minha vida, professor, isso não tira de mim, não. Minha experiência com Deus, com o Espírito Santo. Vejam bem, esses meninos, esses nomes mencionados, esses jovens mencionados aqui, foram envergonhados. Eles foram fracassados. Por quê? Porque não tinham Jesus, não tinham experiência com o Espírito Santo. Eles estavam querendo copiar a fé de alguém, mas não tinham a fé. Nossa fé precisa ser fruto realmente da nossa experiência com o Senhor. Eu não posso tomar poder de outro crente. Eu não posso tomar a fé de outro crente. A fé e o poder é uma experiência minha com Deus. Ou eu tenho essa experiência, ou vou passar vergonha. Eu tenho essa experiência, ou vou fracassar. Ou eu tenho essa experiência e vou deixar de ser bênção para o mundo. Ou eu tenho essa experiência e vou deixar de ser um instrumento de libertação. Ou eu tenho essa experiência e ao invés de ser no mundo um instrumento de transformação, eu serei um instrumento de assimilação. Que Deus nos abençoe.
Que a palavra de Deus prospere. Deus querido, faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós só podemos pregar. Mas agora, Senhor, tocar em cada coração, tocar em cada vida, agir agora, Senhor, o Senhor pode fazer pelo Teu Santo Espírito. E cada vida que foi tocada nessa manhã, abra o seu coração. Abra o coração. E tenha uma vida transformada pelo Senhor. Faz aqui tudo que te apraz nessa manhã, Senhor. E que saiamos daqui cheios do Senhor, cheios de Ti, para sermos instrumentos do Senhor lá fora, onde vamos nos encontrar com os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Pedimos em nome de Jesus.